fala aí, vocês gostaram bastante daquela obra do mago extremamente fodástico, aquele que reencarnou o seu pior inimigo. E como eu já disse, é uma continuação, então eu vou deixar o link abaixo com a primeira parte, beleza? E não se esquece, dá o like, se inscreve e ativa o sininho, porque ajuda demais o canal. Então vai pegando seu chá ou café, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vocês lembram que no último capítulo o Tesson tinha encontrado um orc no meio da floresta. O Prota dá uma pensada, né? Ele pensa o seguinte: julgando pela idade, ele deve ter uns 4 anos. Ele parece ser um fugitivo. Será que ele fugiu da arena? Então o orc responde de novo: finja que não me viu e eu não te matarei. E é exatamente como o Prota pensou. Ele tá tentando conversar porque ele não tá sendo hostil, perguntando logo em seguida se ele estava sendo perseguido. Mas aparentemente nosso Prota conversou na língua dos orcs. E o orc obviamente se pergunta como é que ele conhece a língua da raça dele. E o Tesson, o nosso Prota, na maior cara de pau, ele diz: ah, só tive encontro com destino. Olha aí, ó, este elemento cara de pau. O orc se contenta. E sim, correto, ele está sendo perseguido. O Prota pergunta se ele quer confiar num humano como ele, porque a intenção do Prota é ajudá-lo. O orc responde que, conhecendo a raça da língua dele, então é como um irmão para ele. Ele pode tratar a sua gentileza genuína do fundo da alma dele. Mas gentilmente ele recusa, porque isso vai colocar o Prota em perigo. O Prota pensa que ele é bem persuasivo, ele é bem assertivo. Será que ele vem de uma boa linhagem? Em voz alta ele diz que pode confiar, ele vai conseguir. Então ele vai recitando uma magia, dizendo que isso vai escondê-lo. O orc olha pro shape do garotão e diz: você é um mago? E o Prota ainda pergunta: é estranho que ele seja um mago? Mas ele aceita a gentileza de bom grado. Logo em seguida, aqueles que estavam procurando aquele orc aparecem e ficam resmungando que nem criancinha. É ceboso. Porque logo em seguida, eles chamam o Prota de um modo muito gentil. Esse é o bunda mole. Falou comigo? Não. Ainda bem. Até um outro dia. Tá, não foi bem assim. Mas eles realmente perguntam desrespeitosamente pro Prota onde tá o orc. Ou se ele viu um orc. O Prota nega ter visto um orc. Outros caras ao fundo, mas tem pegada de orc aqui. E é claro, se tem pegadas, então eles vão seguir. E o Prota pensa: putz, esqueci de tirar as pegadas. E em voz alta ele diz: de jeito nenhum, vocês não podem entrar, essa é minha casa. Os guardas ficam bravos, perguntando se ele ousa ficar no caminho deles. Porque tem mais 10 deles, então eles não têm medo. O carinha do lado diz: amigão, eu acho que esse cara não é normal, não. O pessoal continua xingando o Prota pra sair da frente, não importa o que. Então na sua mente ele lembra das palavras do seu mestre. Seus punhos são armas letais, que podem matar com um único golpe. Então o que ele deveria fazer? Ter misericórdia com os fracos. Em outras palavras, alguém que luta forte com os punhos, usar uma arma é um ato de misericórdia. Enquanto o Prota vai tirando um porrete do chão, dizendo logo em seguida: não se preocupem, ninguém vai morrer, só vai doer um pouco. Então todo mundo vai pra cima do Prota. Sorrisinho de lateral, tacar todo mundo pro pau. Enquanto eles decidem só agora que agora é um bom momento pra todo mundo atacar junto. E como eu disse anteriormente, ele treinou na academia de punhos. Então ele só teve punhos. Quase isso. Ele treinou também umas técnicas de porrete. Uma única técnica de arma. Toma! Mas que não é pra combate, e sim pra treinar e disciplinar os discípulos rigorosamente. E ele tá amassando esses caras na porrada mesmo assim. Pelo menos a melhor parte dessa técnica com porrete é que não são letais. Logo ele pode porretar todo mundo. Ah, Zé da Manga! O espadachim pergunta qual é o nome dele.
E o Prota pergunta, ainda quer saber meu nome? Eu acho que você ainda não caiu na real, não. E com um sorriso maléfico, ele diz que não seria nem um pouco justo deixar seus amigos naquele estado e você não é mesmo? E o Prota então finaliza, dizendo, venham fora agora. Gentilmente os guardas dizem, obrigado, senhor. Bem, a brincadeira até que foi divertida, mas a arminha dele quebrou. E assim, ele cogita só um pouquinho que ele tenha sido influenciado pela filosofia da Academia Inquebrável. O Orc de fundo agradece, dizendo que ele nunca esquecerá seu salvador. E que com certeza ele retribuirá essa gentileza que ele teve. O Prota logo em seguida pergunta se não seria um problema o guerreiro se curvar a cabeça fácil assim. Só que, assim, ele salvou a vida dele, então ele abriu um novo caminho. E agora ele é seu mentor. Em outras palavras, quando a hora chegar, ele usará a espada. Ele explica que na cultura dos orcs, um mentor é igual a um guia da vida. Alguém que deve ser reverenciado. E para humanos, seria como se fosse um cavalheiro servindo ao seu lord. O orc pergunta seu nome e o Prota ia responder Tesson, mas ele pensa um pouquinho e ele diz que o nome dele é Repenhard. Repenhard Wallantaris. O orc repete esse nome e ele diz que vai lembrar desse nome. O Prota logo pergunta, né, que destino ele tem em mente, já que o mundo é dos humanos. Respondendo que o continente é vasto, deve ter algum lugar para ele descansar o seu corpo. Se não, ele prefere morrer do que ficar vagando como escravo. Então o Prota recomenda, vá para o sul, uma noite de caminhada. Mais especificamente, um lugar que sua espécie chama de Terra dos Desafios. Vá para lá, que ele ouviu que orcs vivem escondidos lá. Uma tribo, chamada Tribo dos Ursos Azuis. Então o orc se vira, seguindo seu caminho. Já perguntando, qual é seu nome? O orc prontamente responde, ele é o filho de Crota, o herdeiro do machado de Ilat. Em outras palavras, o nome dele é Tashid. O Prota fica realmente perplexo. Esse era o Tashid, um dos 4 reis celestiais. Tashid, o grande orc guerreiro. Ele era o chefe da tribo dos Ursos Azuis e depois virou um grande orc chefe. Aparentemente, o Tesson original também conheceu o Tashid na sua vida passada, mas considerando a personalidade dele, ele não teria ajudado o orc. Um encontro fatídico e fascinante, enquanto vai relembrando cada integrante, cada pessoa, que em sua vida passada, ele disse, vamos nos encontrar de novo, algum dia, meu amigo, meu irmão, meu descendente do bravo guerreiro. Então, se passam mais 6 meses desde aquele encontro com aquele orc. Então aquele monstro, aquele mestre, prepara um soco. Bala de ki! E o Prota desesperado, não, eu acho que isso é demais. Enquanto ele retruca com uma guarda espiral. Enquanto o mestre, ele parabeniza. Muito bom, a sua guarda desenvolveu muito. Parece que foi ontem que você tomou uma surra, porque você insistia que era o Repenhard em vez do Tesson. O Prota é um pouco feliz, tenta dizer, você quer trazer algo à tona que aconteceu 6 meses atrás. O professor diz que ele começou a treinar ele há 10 anos atrás, então ele realmente fortaleceu bastante nesse meio tempo. Mas por que ele ainda tá tão pequeno? Maluco, 1,90 é pequeno! O professor dele deve ter o objetivo de se tornar a muralha da China, porque tão grande como ele tá, daqui a pouco ele tá querendo alcançar os pássaros no céu, comer as nuvens como se fosse algodão doce. E diz o mestre dele que o mínimo na Academia Inquebrável deveria ter 2 metros. O mestre ainda pergunta se ele tá utilizando a técnica de respiração que ele ensinou. Bem, tecnicamente falando, o Tesson que ele conheceu tinha 2,30 metros. Dizendo somente que ele ficou maluco. E não é como se ele fosse ficar maior que isso. Usar a técnica de respiração agora, o corpo dele vai ficar tão monstruoso que a muralha da China vai se sentir pequena. O professor diz que tá tudo bem mesmo que ele seja um anão. Desde que ele seja forte, está tudo bem. Logo em seguida, eles começam a aplicar um teste, mostrando os resultados do que o Tesson treinou. Tesson se concentra, vai pra cima, enche seu punho de ki e aplica a 4ª sobreposição do chifre da calamidade. O impacto é tão forte que deixa um rombo e quebra todo o chão. Enquanto o professor, o mestre, ele ri, dizendo excelente. E se ele continua assim, ele não será páreo pra ninguém. É, parece que tá chegando a hora dele desbravar o mundo. E mais uma vez,
o mestre parabeniza que ele fez um bom trabalho, dizendo logo em seguida que ele está livre agora, seu discípulo, e que não importa que pessoa ele será, uma pessoa boa ou ruim, viva como quiser. Essa é a recompensa pelo treinamento que ele enfrentou até agora. E o Prota fica claramente comovido com aquela cena, não chorando, mas sim refletindo do que o professor disse. Tem mais uma coisa que o mestre quis dizer, algo que o mestre Rastal, o mestre do mestre, o terceiro marcial, disse há 60 anos atrás. Ele disse para se lembrar de 3 coisas. Primeiro, você pode acumular riquezas, mas evite de enriquecer injustamente. E nessa memória, o mestre do Prota, só que um pouquinho mais jovem, pergunta: ué, mas você não disse que poderia me tornar um vilão se quisesse? E o mestre responde calmamente que ele está dizendo que pelo menos se for um vilão, seja ao menos digno. Segunda coisa, sempre que possível, fique do lado dos injustiçados. Até porque não é melhor viver sendo adorado e respeitado? Mais uma vez, o discípulo questiona: ué, por que os injustiçados e não os mais fracos? E o mestre explica que ser fraco não significa ser injustiçado. O mundo está cheio de pessoas mais fracas que você. E como você vai saber quem são os mais fracos? E o terceiro, o mais importante, se certifique de continuar o legado da Academia Inquebrável, a todo custo. Em outras palavras, ele precisa encontrar um discípulo que possa herdar as técnicas deles. E o Prota afirma: sim, senhor. E o mestre, com um sorriso na cara, dizendo que não é fácil encontrar um discípulo tão talentoso. Então, não fique cobrando demais. Mas quando realmente aparecer, não deixe escapar. E logo em seguida, o mestre dele dá uma muda de roupas e 30 pratas. O Prota acha isso uma merreca. Ele achou que fosse um pouquinho mais rico. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato, mano. Você tá pensando que eu tô liso? Ele não tem uma mansão na capital, não. Ele achou que gastaria um pouquinho mais. O mestre dele diz que o clã deles, marcial, tem um valor fixo de pagamento. E depois que eles descem da montanha, eles ajustam o valor para adaptar à inflação, mas na época dele era só 25 pratas. Para acrescentar, o mestre dele deu um mapa, que ele deixou um presentinho especial ali. Se ele passar por lá, sinta-se livre para visitar. Então, perto da saída da montanha, ele diz: realmente, eu posso descer essa montanha? E ele nem acredita que isso realmente seja real. Quando do nada, quando ele vira a cabeça para trás, uma explosão acontece. Mamma mia, Marcello! Mas o mestre dele fez isso com o intuito que ele fosse embora, sem se prender a despedidas e sem olhar para trás, porque ele é o maior herdeiro das técnicas da Terra. Enquanto ele grita de desespero, correndo. Então, em uma hospedaria qualquer, um aldeão, ele diz: é perigoso o chefe da vila. Mas o mesmo diz: ele sempre tem que dizer o necessário, mesmo que seja para um nobre. O cara todo pomposo diz: o que foi, chefe da vila? O cara pede que seja pago pelo menos aquela comida que os cavalheiros comeram. E esse cara, todo pomposo, ele fica irritado, dizendo que esses caras são verminosos, desonrosos. Enquanto dá uma moeda de ouro, dizendo que isso deve bastar. Sendo bem mal educado em sua mente, ele diz que provavelmente esse foi a primeira vez que ele vê um ducado. E é claro que essa moeda de ouro não seria nem o suficiente. O cavaleiro, ele diz: como é, seu insolente? Acho que eu não conheço o preço de mercado porque ele é um nobre? Se revolta, dando um soco naquele chefe da vila. Como resposta, eles ficam realmente bravos, que esses nobres estão mais para bandidos do que cavaleiros. Até porque eles nem consideram o custo do trabalho deles e da transportação. E um homem ao fundo pergunta: qual é o problema, Sr. Edward? E esse nobre, com todo o seu orgulho e insolência, ele diz que não foi nada, se direcionando ao Lord Stefan. Esse Lord, ele diz que são realmente indivíduos atrevidos, e é por isso que você não deve dar atenção para esses miseráveis. Eles acabam perdendo a noção de seus lugares. A gente volta para algumas memórias do protagonista, onde acho que a cena é um pouquinho descritiva, pulemos essa cena. Tá, eu vou resumir o que tava dentro do diálogo, mas o que eles estavam falando exatamente era: a elfa tava elogiando o Prota por ser muito bonito. E o Prota, olhando pro espelho, ele acha que esse corpo é infelizmente muito grandão e parece mais um golem de pedra. A parte boa é que ele é bem mais alto.
E olhando pela janela, ele deve pensar que a Ciris, a antiga esposa dele, deveria ter atualmente 70 anos, o que daria uns 17 na idade humana. E o lugar onde ele tá se chama Kron, uma cidade ao sul do reino de Vasily. E teoricamente a Ciris será vendida ano que vem no leilão de escravos de Chatan. Ele se pergunta o que ele deveria fazer, destruir o local do leilão para libertar ela? Ele logo desiste dessa opção, até porque seria um pouquinho difícil recuperar a antiga magia dele. Então ele decide pela segunda opção, resolver isso com dinheiro. Só temos um problema, né? Se chama 30 pratas. O preço de uma elfa é astronômico, e com 30 pratas não dá nem pra comprar um almoço direito, quem dirá uma elfa. Mas tudo bem, ele tem técnicas e memórias do futuro. Então, parando pra pensar, ele acha que ouviu falar sobre uma ruína antiga no caminho pra Chatan. Um cavaleiro chama o outro mago de Todd, perguntando: você descobriu a localização das ruínas antigas? O mago pede pra esperar um pouquinho mais. Apresentado aqui, o mago da Torre Mágica Delfia, especializado em arqueologia, se chama Todd, 35 anos. E esse cavaleiro, ele fica satisfeito dizendo: deve ser isso, não é mesmo? É ali que o espadachim, de nome Sir Charles von Leotard Altalion, é o local onde ele foi enterrado. Fazendo 3 dias que eles saíram de Kron, agora ele está indo para o norte, rumo às montanhas de Aitan, na estrada central. E esse é o Prota, dizendo que o vigor dele é realmente incrível, ele não sente frio e, bem, ele nem sente fadiga direito. Ele até ouviu dizer que o antigo rei dos punhos ficava sem camisa no inverno, mas ele não tá nem um pouco a fim de fazer isso. O Prota explica pra gente o que seria o flashback artificial, que seria uma técnica secreta antiga que permite ele reviver as memórias da vida passada dele. E que nesse caso ele utilizou isso para ver as memórias das ruínas antigas da montanha de Atan. Mais especificamente uma pessoa chamada Todd, que ele conheceu na Torre Mágica de Delfia. É aquele mago que a gente viu anteriormente com 35 anos. Esse cara que o Prota encontrou na vida passada contou que explorou várias dessas ruínas com os Altions. Ele foi lá na sua vida passada também e conseguiu encontrar o verdadeiro tesouro que o grupo Todd não conseguiu. Parando pra pensar, ele conseguiu mais de 2.000 moedas de ouro. Foi um belo de um lucro. Então o Prota anuncia que finalmente chegou na vila do Rei do Gado. Zoeira, é só a Vila do Gado mesmo. Os aldeões naquela cidade se perguntam o que eles deveriam fazer. Eles não têm permissão para chegar perto do Vale da Morte, mas eles exigiram um guia. E eles sabem o que vai acontecer se eles recusarem. Um desses aldeões xinga um dos nobres, porque eles deixaram o chefe da vila naquele estado. Enquanto o outro aldeão pede para ele falar mais baixo. O que acontece se eles ouvirem? Então uma pessoa chamada Ted se prontifica, dizendo que ele vai. Ele diz que conhece as montanhas melhor que qualquer um. A esposa dele tenta impedi-lo. E por mais que na cabeça do Ted ele não queira ir, os aldeões olham com outros olhares. Então na casa do cara, do Ted, aparece o Prota. Oi, meu chapa. É claro, o morador fica realmente assustado apontando uma flecha pro Tesla. O Prota diz que estava só de passagem e ouviu essa conversa por acaso. O morador pensa: como assim, por acaso? Quem invade propriedade de alguém por acaso? E ele conhece realmente a região? O Prota diz que, na verdade, ele conhece muito bem, até porque ele já foi lá antes. Os aldeões reforçam que ele sabe que ninguém voltou vivo do Vale da Morte, e realmente ele tem certeza que quer ir. Aqui tem coragem. O Prota repete: vocês ouviram? Eu já fui lá e voltei. O Prota explica que o Vale da Morte é mais especificamente uma masmorra, resquícios da Era Prateada, um período muito esquecido. Então voltemos a 50 anos atrás, passado dos Cavaleiros de Altion, conhecido como Challod. E na sua juventude de 45 anos, 45 anos sua juventude, ele despertou a aura. E ele foi o tipo aventura. Ele contava histórias heróicas e que se espalharam por todo o reino de Vasily. Mas como a fama gera arrogância, ele entrou no Vale da Morte com um servo e morreu junto. O problema é que a espada demoníaca de Altion que ele levou também foi perdida nesse momento. E como essa espada é um símbolo para a família Altion, os esforços para encontrar essa espada continuaram por mais de 50 anos. E o nobre que estava liderando essa brigada se chamava Stefan von Repanto Altion. O Prota analisa a situação
Nossa, essa mãe é a assassina, mas parece que eles estão se divertindo. E parece que tem um único santo nesse grupo. E realmente, ele sabe mexer com feitiços divinos, ele parece muito jovem. Além disso, acho melhor nem comentar. Enquanto o Prota pensa que ele deveria também conversar com o Todd. E parece que os dois têm uma relação boa, mas o clima tá meio... Não pode ser, da cadeia isso. O guarda diz que o Prota fez uma escolha sábia. O que? Acompanhando o caminho? Mas isso não é nada demais. Mas o guarda reforça que os aldeões não estavam nem um pouco dispostos a irem nessa expedição. O Prota diz que é natural que eles estejam com medo. O guarda ele pergunta o que tem de tão assustador que os cavaleiros do reino, mesmo acompanhando, eles têm medo. Tesson pensa, realmente, esses cavaleiros não têm nenhuma salvação, não tem um pingo de humildade. De repente acontece um tremor, algumas espirais vão para o céu, que era na verdade alguns monstros em formatos de pássaros humanoides, que vão em direção direta ao esquadrão. E como se fosse adiantar alguma coisa, o cavaleiro começa a xingar os monstros. O mago recita a magia de corrente flamejante, eletrocutando logo em seguida todos os monstros. Aquele cara de cabelos vermelhos bufa todo mundo com força. O Prota pensa, realmente, nada mal, especialmente esse Stefan, ele é melhor do que ele esperava. É claro, isso da perspectiva de um mago, avaliar as habilidades do ponto de vista marcial, lição de dar pena. De qualquer forma, enquanto ele vê uma arpia atacando alguns orcs, que logo dá um socão na cara. Existe batata ao murro, aparentemente vai ter frango ao murro hoje. Ah, e eles mostram depois um mapa, onde exatamente o nosso Prota tá. Seguindo a história, se a aventura do Todd fosse verdade, aquele guia teria morrido ali. Enquanto na cena seguinte, uma arpia está sendo cortada pelo capitão dessa expedição, Stefan. Enquanto soldados são atacados de fundo, o cavaleiro só continua matando os que ele vê em sua frente. Tecnicamente falando, ele não deveria ser uma pessoa má, mas ele não se importa com ninguém dos arredores. Ele é uma pessoa mau caráter. Pelo menos esse daqui é um pouquinho melhor, olhando pro sacerdote atrás dele. As arpias fazem um ataque de penas contra o protagonista, mas não surtem muito efeito. Só que uma das penas atinge o olho do Prota, e feliz ele diz, então eu ainda tenho lágrimas, pensei que tinha gastado tudo no treinamento. O cavaleiro ele pergunta como estão os magos e os sacerdotes. O cavaleiro diz, estão salvos. O Prota pergunta, e a nossa segurança? O Prota foi ignorado completamente, porque o cavaleiro simplesmente começa a fazer um discurso. O Prota agradece o Todd, né, porque graças a ele sobreviveu. O Todd disse que não foi nada demais. Então o Prota continua. Ele ouviu dizer que ele é da Torre Mágica de Delfia. Ele tem um amigo lá. O nome dele é Heppenhard. Você conhece ele? Heppenhard? Aquela criança tem um amigo como você? Parando pra pensar, aquela criança é tão fofinha e gentil. E o Prota pensa, como é, amigo? O mago pergunta, por quê? O Prota explica que, não é nada, ele só queria saber se ele estava bem e se algo aconteceu com ele, sabe? O mago, né, o Todd, ele explica que atualmente ele tá aprendendo magia, nada demais. E novamente, o Prota indaga, e nada aconteceu nesses últimos anos? O Todd começa a pensar, só que os pensamentos dele são um pouquinho estranhos, né? Pele macia, olhos como joias. Prota fica pé da vida, o que ele faz? Reduzi-lo em pó? Que pensamentos indecentes ele tem de quando ele era criança. Mas ele não fala isso em voz alta. Ele pergunta, e além disso, atitudes, como ele tá? O Todd não tenta nem esconder. Ele babando, ele diz, eu não sei, eu só sei que ele é muito bonito. Então ele é? O sacerdote chega do lado e pergunta se o Prota tá bem. Ele responde que tava assim. E por favor, que cheque os orcs. Os orcs tentam recusar, mas o sacerdote insiste. Obviamente, os cavaleiros não ficam nem um pouco felizes com isso, indo para que não gaste energia com eles. O Prota pensa que ele é até gentil, mas nesse caso não tratando como pessoas, mas sim como gatos e cachorro. Não tem muito o que ele fazer agora, o problema são os fundamentos das pessoas. O cavaleiro, muito respeitosamente, diz, ei, idiota, apresse-se e mostre o caminho. O Prota, pra zoar,
Em 200 metros, vire à direita. Há um riacho ali, então desacelere. Que viagem é essa, velho? E o guarda fala, qual é dessa voz de pateta? Nada não. 2000 anos depois. Os guardas estão, um basilisco, um lobo terrível de mais de 20 ogros. Por que será que tem tantos monstros nessa montanha michuruca? O prota pensa, por quê? Porque eu não peguei a estrada, eu só fui indo pra frente. Prota diz em voz alta, precisa descansar? Enquanto o orgulho do cavaleiro fala mais alto, vamos em frente. Cavaleiros são bem arrogantes, os clérigos são muito sérios, os magos são sem imaginação e sem graça. Só que ele é mago até a alma. Ele não mentiu, esse é realmente o caminho mais rápido. Mas é claro que ele fez isso pra incomodar. Cavaleiro acabado, ele disse, então esse é o lugar que levou à morte do Sir Claude. Pensa que tinha realmente muitos monstros aqui. Finalmente se depara com aquele basilisco. Ficou realmente felizes. Com certeza é aqui, jovem Stefan. As ruínas de Palton. Diante daquele pilar gigante, que parece bem tecnológico, encontram a entrada. Ou pelo menos o que deveria ser a entrada. O cavaleiro pede para se prepararem. Prota diz, ele vai esperar por ali. O cavaleiro todo pomposo, ele responde, você já fez sua parte, agora cai fora. Mas o Prota diz, ele não tem como voltar sozinho, é muito perigoso. O cavaleiro diz, tá, você trabalhou duro, então é só esperar aqui que eles voltam. O Prota pensa, então eles não vão acompanhar, né? O cavaleiro motiva suas tropas, dizendo que é uma grande criatura que descansa ali. E vamos atender o desejo dele. O Prota diz boa sorte, enquanto os cavaleiros seguem em frente. Quando eles terminam de entrar, o Prota, ele diz, agora é a minha hora. O Prota começa a explicar o que seria realmente esse lugar. Antigamente, na Era de Prata, esse lugar costumava ser uma base logística e era uma construção militar bem comum. Mas mesmo que fosse normal, a tecnologia da Era de Prata é um milagre nos dias de hoje, então ela é bem valiosa. No passado distante, ele veio investigar esse lugar com a Círis. Como era bom essa época. Que isso, Prota? Pensando em coisa decente? A senha tinha em libras como base, mas é misturada com selos da água e da terra. Nas palavras, ele tem a resposta em mãos praticamente. Não é fácil como ele imaginou, até porque ele não tem mana suficiente, e esse cérebro desse corpo é ruim demais. Pelo menos funcionou, né? Bem, por enquanto ele vai tirar o casaco, até porque ele não quer perder uma roupa que custou umas 10 moedas de prata. Então ele vai dar uma testadinha no corpo dele. Ele ouviu um grito, e o Prota se pergunta, como assim? Eles foram por ali, então por que tem gritos vindo dali? Parando pra pensar, esse caminho secreto conecta ao terceiro andar do porão. Então se isso abre, é como se fosse uma invasão. Pera, invasão? Então ele lembrou. Esse lugar, mesmo destruído, ainda é uma base militar. O sistema de mana ativa todo tipo de sistema de segurança para tentar expulsar os invasores. No passado, ele e a Círis foram sozinhos, então não tiveram que se preocupar com outros lugares. Mas agora, o grupo Altion tá ali no porão. Eles obviamente caíram em uma armadilha e ainda caíram no segundo andar do porão. Se fodeu. Enquanto alguém tomou um golpe, chamado Sir Thomas, e que é realmente esfaqueado. O cavaleiro, que era bem arrogantezinho, ele fica realmente surpreso quando ele vê um monstro na sua frente. Agora sou eu e você, meu gostoso! E ele nem consegue acreditar que tá vendo isso. E olhando pro monstro, ele pensa, Putz, estou lascado! como um humano deveria derrotar esse demônio? É isso dessa obra por hoje. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque logo logo atingiremos os nossos 100 inscritos. Eu realmente espero que vocês tenham gostado da obra. E se vocês quiserem mais dessas obras, é só falar quero de novo. Eu vou tentar dar o meu máximo para trazer essas obras que vocês gostaram. Se vocês quiserem obras novas, é só comentar aqui embaixo. Eu vou tentar trazer. Então eu vejo vocês numa próxima. Até mais!